lá, Messias de Corá. Messias de Corá, o Menaré. Ele, Messias dos essênios, o povo essênico. Eles tinham um Messias que fazia milagres, ressuscitava mortos, tudo isso. E também, quando ele morre, ele também no terceiro dia ressuscitou. Existem outras histórias do povo judeu, nesse caso, mesmo em outras mitologias, que falam de ressurreição. Alguém morrer e voltar a viver. Então, não é verdade na história dizer que o único na história, o Messias de Corã, o Menaré, era alguém que era respeitado no meio dos judeus. Os judeus seguiam a ele. Por isso que algumas pessoas, não estou a dizer eu, estou a dizer algumas pessoas colocam o Messias de Corã, o Menaré, do povo essênico, né? Como sendo ele o primeiro. E a igreja romana, católica, né? Ela vai levar a questão do Messias de Corã e coloca no Messias de Jesus. Atenção, você que está a assistir. O nome Jesus, a tradução, a palavra, ela não é única, exclusiva para o Filho de Maria. Você sabe que o termo Yehoshua, no meio dos judeus, era um termo comum. Existiram outras pessoas que tiveram o nome de Jesus. O próprio quem? Aquele que você acha que é bandido, né? O Barabá. Também o nome dele é Yehoshua Barabá. Quer dizer, Yehoshua, Jesus, filho do Pai. Barabá significa Pai. E no meio dos judeus, estou a falar historicamente, no meio dos judeus, vocês sabem que os judeus estavam sob domínio do Império Romano. O Barabás, que vocês conhecem, ele havia morto ou matado mais ou menos 7 ou 5 romanos e foi condenado ali, e a Roma traz ele como assassino. E os judeus olhavam ele como herói. Existia Yusha bin Nun, Yehoshua bin Nun. Era Jesus bin Nun, no meio dos judeus. Então o termo Jesus não é único para este, que vocês conhecem, filho de Maria, e não é o único na história grego-romana que existia no mitraísmo. As outras crenças também acreditavam na ressurreição. Por esse motivo, meu caro, a questão da ressurreição que a igreja, os pastores hoje promovem, a doutrina da ressurreição, ela não existia na primeira fase do cristianismo como sendo doutrina principal do cristianismo, que Jesus morreu e ressuscitou. Isso não existia na primeira fase do cristianismo. Seguindo, antes de passar para o pastor Flávio, em algum momento afirmou que essa explicação de que Cristo Jesus é o único servo, é o único enviado de Deus que ressuscitou, não é verdade? Não, não é. Mas é o que nós ouvimos, que Jesus é o único enviado que morreu e ressuscitou. Sim. É o único que ressuscitou. Sim. Por exemplo, o profeta Muhammad não ressuscitou, morreu. Não, nós estamos aqui, Muhammad não está a disputar a ressurreição. Muhammad é humano, ok? Por isso, é exatamente essa disputa que aconteceu antes, quando a igreja romana, por exemplo, tinha. Por isso que é importante, meu caro que está aí, fazer um estudo dos concílios. Por que aconteceram os concílios? Quais são as verdadeiras fontes ou as verdadeiras frentes que existiam no início? Primeiro existia uma frente cristã, que era da Antioquia, que não acreditava que Jesus morreu nem ressuscitou. Existia uma frente da Alexandria, que não acreditava que Jesus morreu e nem ressuscitou. No primeiro século existia uma frente romana, católica romana, que acreditava através do império, queria fazer o Messias, o Jesus. Essa fase, essa natureza de Jesus Deus e Jesus humano, ela foi discutida ao longo dos primeiros períodos. Vamos lá falar do terceiro, quarto período, até o 10º período, discutia essa natureza de Jesus, se ele é o humano,
se o humano tinha que passar pela cruz ou não. Segundo, não sendo humano, sendo Deus, por que ele tinha que passar pela cruz para ser crucificado? São coisas, existem pessoas, estudiosos, acadêmicos, por exemplo, que vocês não gostam, mas eu falo sempre, o Evangelho de Tomé, o Evangelho da Verdade. O Evangelho da Verdade, ele existiu há 140, entre 140 e 180 depois de Jesus, não coloca lá Jesus que ressuscitou, ok? Por isso o próprio Evangelho de Marcos, você tem aí, esse que você tem na tua Bíblia, tem 4 finais diferentes. Por isso que a ressurreição dentro da Bíblia tem versões diferentes. Lucas, Marcos, João, Mateus, todos falam coisas diferentes. Por isso que essa ressurreição, ela continua sendo um filme de ficção que foi colocada pela igreja e é doutrinada a todos os crentes cristãos, especialmente aqueles que não gostam de vasculhar. A doutrina é que você crê no Jesus que morreu pelos nossos pecados na cruz. Essa doutrina é posterior, não é uma doutrina inicial. Jesus, conforme o Sagrado Alcorão e muitas fontes, não morreu e nem foi ressuscitado. Obrigado, Sheikh Nur. Passo agora para o pastor Flávio Shalom. Pastor, já ouvimos aqui do Sheikh Nur que a ressurreição de Jesus não passa de um filme de ficção e que é uma história inventada pela Igreja Católica. A Bíblia, o que ela nos ensina sobre a ressurreição de Jesus? Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é Deus, é Filho de Deus. E como é que a Bíblia nos ensina sobre a ressurreição de Jesus? Muito obrigado mais uma vez. Volto a saudar o meu amigo Sheikh Nur, não é? Obrigado. Quando nós falamos dos evangelhos, que é o Injil para os muçulmanos, falamos exatamente daquilo que é a vida de Cristo, não é? Tanto a sua vida, a sua obra, morte, sepultamento e ressurreição, não é? Se a gente retira a morte e a ressurreição de Jesus dentro dos evangelhos, significa que os evangelhos são uma fantochada. Ou por outra, o cristianismo não é uma religião digna de se crer. Não sei se compreende. Então, os evangelhos apresentam a morte e a ressurreição de Cristo. Pode haver uma ligeira diferença na forma como cada evangelista apresenta, por conta da forma de pensar, etc. Mas o contexto é realmente o mesmo, não é? Quando falamos dos evangelhos, estamos a falar da morte. Os evangelhos estão centrados na morte e ressurreição de Cristo. Então, não há nenhuma hipótese de dizer que Cristo não morreu, não é? Não morreu, sendo que os evangelhos que falam exatamente de Cristo, não é? Falam da morte, ou por outro, de sua morte e ressurreição. Mas, quando nós lemos o livro escrito pelo apóstolo Paulo, não é? Escrito pelo apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, diz o seguinte: depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda maior parte, mas alguns também dormem. O apóstolo Paulo registra que Jesus também apareceu ressurreto a mais de 500 discípulos. Neste caso, ele registra e diz que, olha, foi visto por muita gente, alguns irmãos ainda vivem, no momento em que Paulo estava escrevendo para os Coríntios. Então, temos várias evidências na Bíblia Sagrada, ou por outro, nos Evangelhos, assim como nas Epístolas, não é? A questão de quê? Da morte e ressurreição de Cristo. Podemos também falar dos Evangelhos, das Epístolas, que não foram canonizados, como o caso
do Clemente, que era discípulo de Pedro. Ele fala e prega, não é? E mostra realmente que a questão da morte de Cristo e a sua ressurreição é a nossa esperança. E agora, a ressurreição da humanidade, a ressurreição das pessoas, acredito que o Islã fala acerca da ressurreição. Não é? Fala acerca da ressurreição. E, na verdade, o que garante a ressurreição da humanidade é realmente a ressurreição de Cristo. Não é? E também encontramos o Inácio, que era discípulo de João, escreve para os magnésios, não é? Fala acerca da historicidade de Cristo. Fala acerca da historicidade da morte e ressurreição de Cristo. E ele apresenta a esperança da humanidade. A esperança de nós como seres humanos. A esperança da ressurreição por Cristo, aquele que ressuscitou. Então, os apóstolos que foram canonizados na Bíblia, os apóstolos não canonizados na Bíblia, não é? Escreveram acerca desses assuntos, não é? Pastor, e o que é que o Alcorão, por exemplo, ensina sobre a ressurreição de Jesus? Ou o que é que fala sobre a ressurreição? De forma clara, nós poderíamos abrir a Surata 19, 33, a Surata que vem no nome da Miriam, né? Maria. Eu posso abrir aqui, graças a Deus, trago o meu Alcorão aqui, Surata 19, 33, diz o seguinte: a paz está comigo desde o dia em que nasci, estará comigo no dia em que eu morrer, bem como no dia em que eu for ressuscitado. 34. Este é Jesus, filho de Maria, é a pura verdade, da qual muitos duvidam. Ao lermos esta parte do Alcorão, compreenderemos claramente que o próprio Jesus, que é considerado, não é, pelo o Islã, um profeta que nunca mentiu, um profeta que nunca caiu no pecado. O próprio Jesus diz o seguinte: a paz está com ele desde o dia em que ele nasceu, não é? E estará com ele no dia em que ele morrer. Está escrito aqui. Significa que Cristo fala acerca de sua morte. E não só fala no mesmo versículo acerca da sua ressurreição. Então, Cristo é um Cristo nascido, morto e ressuscitado. E ele ainda enfatiza. O próprio Alcorão reconhece a ressurreição de Jesus. Reconhece a ressurreição de Jesus, não é? Está escrito aqui. Agora, é necessário também compreender que Cristo, aqui o Alcorão ainda dá um remate. Qual é o remate? Este é Jesus, filho de Maria, não é? Poderíamos retirar os outros Jesus, não é? Mas estamos a falar do filho de quê? De Maria aqui. Estamos a falar exatamente do filho de Maria, não é? O filho de Maria é a pura verdade da qual duvidam, não é? Existe uma contradição entre o próprio Alcorão. Por exemplo, quando nós abrimos Surata 4, verso 157, não é? Gostaria de abrir aqui, chefe Massango, com meu amigo Sheikh Nur aqui, Surata 4, 157. Bom, se eu demoro aqui, não tenho o domínio de abrir o Alcorão, porque tenho mais domínio da Bíblia. Mas, vem aqui, 157. E por dizerem, matamos o Messias Jesus, filho de Maria, não é? Por dizer, matamos o filho de Jesus, o Messias, Jesus, filho de Maria, o apóstolo de Deus, embora não sendo realidade, certo que o mataram nem o crucificaram, senão isso lhe foi simulado. E aqueles que discordam quanto a isso estão na dúvida, porque não possuem conhecimento algum, abstraindo-se tão somente em conjunturas. Porém, o fato é que não o mataram. É interessante entender esta discrepância entre os dois versículos,
onde o profeta Muhammad profetiza e mostra que a morte de Cristo aqui na Surata 4, que vem escrito as mulheres, né? Parece que a morte de Cristo foi simulado. Portanto, o próprio Cristo lá na Surata 19 diz que a paz está comigo desde o dia em que eu nasci até o dia em que eu morrer e vai além até o dia em que ele for ressuscitado. Parece haver aqui uma discrepância, ou por outra. Não diria que parece haver discrepância. Há uma discrepância, não é? Ou, então, o Muhammad está mentindo, ou Jesus está mentindo. Mas qual é essa discrepância? De uma forma bem resumida, a discrepância é esta. É que Muhammad diz que Jesus Cristo, os judeus dizem que mataram Jesus. Mas a morte foi simulada. Mas o próprio Jesus Cristo, lá na Surata 4, diz que a paz está comigo desde o dia que eu nasci e estará comigo no dia em que eu morrer e estará comigo no dia em que eu for ressuscitado. Então, ele profetiza, ele fala disto. Quando nós vamos para a história, não é? Quando nós vamos para a Bíblia do Antigo Testamento, que são os profetas, que é a parte também muito acreditada e confiada pelos muçulmanos, vamos compreender de forma clara que a morte de Cristo, ou o nascimento de Cristo foi predito, não é? E a Surata 19 também colocou esta profecia de nascimento de Cristo. Não sei se você entende. 2. O Antigo Testamento mostra que Jesus Cristo morreria e ressuscitaria. A Surata 19 mostra que Jesus Cristo morreria e ressuscitaria. Então, obrigado, pastor. Queria terminar aqui. Sim. Então, há que entender uma coisa. Ou Muhammad está mentindo, ou Jesus Cristo está mentindo na Surata 30, na Surata 19. Se Muhammad está a mentir, então não podemos crer no Muhammad, porque é mentiroso. Se Jesus está a mentir, então Muhammad falhou dizer que Cristo não mente, enquanto que do outro lado ele mente. Muito obrigado. Obrigado, pastor Flávio Chilundo. Sheikh, em algum momento nos trouxe vários cristos e afirmou que o Barabás, o ladrão também, é considerado Jesus Cristo. Na altura haviam vários Jesus. Por exemplo, o pastor Flávio leu o Alcorão e afirmou que dentro do Alcorão há um reconhecimento da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Qual é o Jesus? Qual é o Jesus que o Alcorão reconhece que morreu e ressuscitou, tendo em conta que existiam muitos Jesus? Muito obrigado. A primeira coisa, eu continuo acreditando, mashallah, e a veracidade do Sagrado Alcorão. A segunda coisa é que realmente o contexto em que o Alcorão está nos a trazer ambas informações, quem não percebe o Alcorão nem o contexto, comete essa situação. Vamos lá olhar para o contexto que o Alcorão está a trazer no primeiro versículo recitado. O contexto é que no mundo judaico, escuta bem aí, no mundo judaico, Maria foi noivada por José. E de repente, Maria aparece com um filho. Ainda não eram casados. Isso significa adultério. Deuteronômio, segundo a lei dos judeus, ambos seriam apedrejados por serem considerados como quem? Como pessoas que fornicaram, cometeram algum adultério. Isto no contexto que tem a ver com a cultura judaica. Maria, sendo noiva de José, trazendo um filho para os judeus antes do casamento, era considerado Jesus, em outras palavras, na cultura judaica, menzer, ou aquilo que é considerado ultimamente aqui como bastardo, alguém que nasceu de uma forma ilegal. O Alcorão Sagrado, por isso que a Bíblia, ou a Bíblia mesmo, tem que resolver essa situação do José, porque a figura de José aqui coloca mais uma vez vamos lá dizer, mais uma oportunidade para os judeus rejeitarem a figura de Jesus, porque ele nasceu
se eles olharem para o texto bíblico, a história bíblica, como é contado, ele nasce fora do casamento, enquanto a mãe estava noivada com um homem. Isto aqui é a parte cristã. Olhando para aquilo que está a trazer a parte cristã, é o contexto judaico. Era apedrejamento para José, era apedrejamento para Maria por trazer um filho. Aqui, o Alcorão Sagrado não coloca a figura de José, não coloca a figura de José. Coloca Maria, que concebe um filho. E Maria é indagada pelos judeus. Ou Maria, como você, uma mulher que não está casada, pode trazer um filho que é fora do casamento para eles. Aqui, o primeiro milagre, conforme o Sagrado Alcorão, é Jesus falando no berço, defendendo a sua mãe. Quando ele está a falar, o versículo que foi lido, quando Jesus começa a falar desde o berço, defender a sua mãe, que está a ser acusado de prostituição ou de praticar adultério. Até hoje, se você conhece a história, os judeus continuam a condenar Maria como terá praticado adultério. Jesus disse assim: eu sou servo de Deus. Quando eles disseram, como iremos falar com uma criança que está no berço? Aqui Jesus começa a dizer: eu sou o servo de Deus. Olhando para os versículos que ele está a recitar, que a paz esteja comigo, Jesus, o dia que eu nasci abençoado, e o dia que eu for morrer, morte normal de qualquer humano. Aqui Jesus é o humano, não é Deus. O dia que eu for a morrer, não for morto, yauma amutu. O dia que eu for a morrer, como eu, como qualquer um que está aqui, o dia que ele for a morrer, e o dia em que for ressuscitado para o dia do juízo final, com Deus, nesse caso, o dia da ressurreição em geral. Não está a falar da ressurreição da cruz aqui, não está a falar da ressurreição depois da morte, está a falar daquele que é o ciclo normal de todo ser humano. Nasce, morre e será ressuscitado. Todo ser humano que está aqui nasceu, irá morrer e será ressuscitado diante de Deus. Não está a falar de coisa. Agora, o assunto de ser morto é outra coisa. Ser morto é aquilo que a história da igreja romana conta, que Jesus foi morto. E já te disse que essa história não pegou, ou aliás, não pegou para os judeus por duas razões. Porque existia, vocês sabem, se não lerem o contexto histórico, por isso que a Bíblia, ela surge num contexto de guerra. É que existia guerra entre os judeus, que tinham o judaísmo, e a Roma, do outro lado, que acabava de adotar o cristianismo. Então, uma forma de abafar a crença dos judeus, que eram os rebeldes, vamos lá dizer isso, porque vamos pensar uma coisa, você comigo que está aí, já imaginou o governo português, imagine só, o governo português declarar que a partir de hoje, herói nacional de Portugal é Samora Machel? Já imaginou? Imagine Portugal declarar, a partir de hoje, herói nacional daqui em Portugal chama-se Eduardo Mondlane. Já imaginou? Imagina o contexto judeu-Roma. Estes não se gostam, havia conflito. Como a própria Roma iria adotar a religião, vamos lá dizer, ia fazer um homem, que o mesmo homem foi quem lutou contra eles. Existia conflito entre romanos e judeus, Jesus era judeu. A Roma, depois de ganhar a guerra com os judeus, aquela coisa toda, traz uma figura, levando Jesus deles aqui, o Jesus aqui na Bíblia, começa a insultar os judeus, chamar de cães, chamar de porcos, não dá a vossas pérolas porcos, não é digno tirar jogar os cachorrinhos. Cachorrinhos quem são? Judeus. Jesus insultando o seu próprio povo judeu. E no final, o que aconteceu? Por isso vocês já viram um judeu, um Jesus loiro, com coisas assim, com coisas como o branco. Vocês ainda adoram esse mesmo assim, na cruz, aquela... Tudo idealizado com a Roma num contexto de guerra.
a morte e crucificação de Jesus. Mateus, quando fala que o anjo caiu com uma pedra, houve terremoto e não sei o que, não houve isso, nada. Isso é a mesma coisa, como já disse, você assistir um filme de Hulk a estragar toda a cidade de Nova York. No final, lá, os judeus lá, não tem nada disso. Não tem nenhuma informação. O mundo judaico dizer que, olha, onde é que Jesus foi crucificado? Foi ali. Onde Jesus foi ali. Onde Jesus... Não tem isso. Foi uma história então, Sheikh inventada com a igreja romana. Sheikh, a explicação que nós recebemos hoje em dia sobre a ressurreição de Cristo, sobre a morte e a ressurreição de Cristo, de que morreu, depois de 3 dias ressuscitou, a terra começou a tremer, as coisas começaram a se mover. Rasgar o véu no templo. Essa toda ressuscitaram os mortos, foram à cidade. Não tem nenhum registro sobre essa situação. Nós temos a Bíblia, temos registros exatamente. Na Bíblia Sagrada. Exatamente. Vamos lá colocar isso. Meu querido, você que está a assistir, se você fazer a Bíblia a única sua fonte de conhecimento, acredite, fica assim. Se você fazer aquilo que se chama contexto paralelo, você está falando de um contexto de morte e crucificação, fazer o paralelismo dessa situação com, vamos lá, quando nós estamos a falar de hermenêutica, é o quê? Hermenêutica é saber o contexto, o momento, aquelas coisas todas. E Jerusalém, Palestina, são os locais onde existem até hoje. Sai você, em vez de ir para Bilene, pastor que está a assistir, em vez de você pagar ir para Nova York, lá na coisa, tirar foto assim, tira bilhete, pague, vai para lá, para a Palestina, para Jerusalém. Dizer, olha, eu quero seguir esses pegados, como é que aquelas coisas aconteceram? Não há de apanhar nada. Por isso que a religião, ela é baseada na Europa. Onde é que estão os maiores cristãos? Na Europa. Ok? Cristãos estão onde? No Egito? Não. Estão onde? Na Síria? Não. Cristãos estão onde? Onde Jesus veio? Na Palestina? Não. Onde os cristãos? Na Europa. No templo lá, no Vaticano, não sei o que. Então, vocês que estão a assistir, veja o colono como nos fez aqui. O colono português, quando entrou aqui, como nos fez. Nos fazia cantar a Ave Maria, cheia de graça, não sei o que. Foi assim como a doutrina, na sua maioria do cristianismo, foi espalhado pela doutrina da Igreja Apostólica Romana, que tinha poder político muito forte. Os judeus do outro lado nunca aceitaram isso, porque não fazia verdade. Só uma coisa só. Em 30 segundos. Cultura judaica. Jesus foi acusado por quê? Se você vê na Bíblia, Pilatos diz, eu lavo a mão, julguem você conforme a vossa coisa. Na cultura judaica, era possível, Jesus é condenado ao quê? Blasfêmia. Por se considerar Deus ou Filho de Deus. Estevão foi acusado por quê? A cultura judaica, né? Quem é acusado de blasfêmia é para crucificação? Não, é para apedrejamento. Porque Estevão lá na Bíblia foi apedrejado. Jesus, por blasfêmia também, foi crucificado. Quem era condenado pela crucificação? Eram pessoas delinquentes. Jesus não foi condenado pela Bíblia por ser delinquente, criminoso, ou por qual foi acusado por blasfêmia. E blasfêmia, os judeus na altura não condenavam alguém na véspera da Páscoa, é contra a cultura judaica, não existia, vamos lá, tribunal não funcionava nas vésperas dos momentos festivos, é fazer contexto paralelo só. Obrigado, Sheikh Nur. Passo agora para o pastor Flávio. Pastor, o Sheikh levantou aqui vários pontos. Um dos pontos é de que o primeiro milagre de Jesus é de ter se comunicado com os pais quando foram acusados de adultério. Quando estava no berço, ele se comunicou com os pais. Na verdade, esse é o primeiro milagre.
não ter transformado água em vinho, entre outros milagres. Como é que olha para isso também, tendo em conta a explicação do Sheikh Nur? Gostaria de dizer que Sheikh Nur fugiu, não é? É meu amigo, mas deixa eu lhe falar. Sheikh Nur fugiu. Fugiu de explicação desta aparente discrepância entre os dois versículos que nós estamos aqui a apresentar. O que está a acontecer aqui é questionável, não é? A questão de um bebezinho começar a falar. Não se entende? É questionável. Um bebezinho que está no berço, está entendendo? Começar a falar e defender-se. De que maneira falou? Mas Sheikh afirmou que Jesus falou. Portanto, de que maneira falou? Tá aí, são esses versículos Não que você está a ler. Okay. Lê até, lê o contexto por cima. Escute, eu li tudo. Não leu todo o capítulo. Não leu. Todo o capítulo. Não o que está a acontecer aqui, esse Jesus do qual estamos a falar aqui, morreu? Não morreu. Não morreu? Nem foi morto. Morrerá? Esse morrerá, sim. Morrerá? Sim. Em que ambiente? Porque aguardamos que esse aqui volte, não é verdade? Sim. Não é esse que vai voltar? Sim. E quando volta, vem fazer o quê? Não vem para julgar? Sim. Não é para julgar as pessoas. Não. Jesus não é Deus. Então vem julgar o quê? As pessoas. Vem ordenar aquilo que são as ovelhas de Deus. Portanto, o que significa ele vem para levar as pessoas, depois da grande situação, da turbulência que irá existir no mundo, Jesus irá aparecer sim. Agora, se me dar tempo para eu falar aí. Agora está aqui um dos pontos que não é bem claro, não é? Estamos a falar de um Jesus que dizem que morrerá. Quando você lê o Alcorão, você está a entender, Massango, vai descobrir que Maomé viveu 62 anos. 63. 62, 63. 63. Exato, 63 anos. Sim. Portanto, Jesus, para o Alcorão, viveu o dobro. Está entendendo? Então a pergunta é, quantos Jesus o Alcorão tem? Viveu o dobro como? Onde está? Dobro onde? Está escrito nos hadites. Que o quê? Viveu quando? Que o Jesus viveu o dobro do tempo que Maomé viveu. Não se entende? O que está a acontecer aqui, eles se atrapalham no livro deles. Não sei se está a entender. Né? Dizem que vê o dobro. Mas aqui o Sheikh Nur está nos a afirmar que o tal Jesus ainda está vivo. Né? E então morrerá. Está a entender? Sim. Estamos à espera dele morrer. Mas o Alcorão apresenta Jesus como um ser imortal. Ser? Não se entende? Imortal. Como? Não se tem como dizer. Agora, o que está a acontecer aqui, o islamismo não consegue apresentar as coisas que estão escritas exatamente dentro do próprio Corão. Posso ler o versículo? Para não contexto, para você não tirar o contexto. É só Vou ler. começar em 26. Maria, quando ia dar o parto, aquela coisa toda. Lê lá. E as pessoas, porém, clamou uma voz junto a ela: não te atormentes, porque o teu Senhor fez correr um riacho aos teus pés, e depois sacou do tronco da tamareira, onde cairão sobre ti tâmaras maduras e frescas. Come, pois, e bebe, consola-te. Se vires algum humano, né, faze-o saber que fizeste um voto de silêncio ao Clemente e que hoje não poderás falar com pessoa alguma. Regressou Maria ao seu povo, levando o filho nos braços, e lhe disseram: ó Maria, eis que fizeste algo extraordinário. Ó irmã de Arão, teu pai jamais foi um homem do mal, nem a tua mãe uma adúltera. Então ela indicou que interrogassem ao menino e disseram: como falaremos com uma criança que ainda está no berço? Exatamente. Essa é a pergunta. Então, ele lhes disse: eu sou o servo de Deus, o qual me concedeu o livro e me designou profeta. Portanto, então, um minuto só, chefe. Fez-me abençoado. Agora, estamos portanto, um bebê no berço falou. Sim. Sheikh Nur. Sim. Sheikh Nur. Sim. Um bebê no berço falou. Sim. Com que linguagem? Com a linguagem dele. Que linguagem?
A linguagem dele. Agora, não. O Sheikh não quer dizer que quando Jesus era criança falava. Sim. Com quantos anos? O que eu estou a dizer, milagre, quando não se disse Jesus falava de criança. Jesus, naquela altura, aparece a defender a mãe que foi acusada de adultério. Tinha quantos anos? Como um milagre, entende? Está no verso. O bebê do verso, é milagre. Da mesma forma como Deus fez Maria ter Jesus sem contato de homem algum, que é algo também extraordinário, um milagre, a mesma coisa, Maria, diante do juízo daqueles que são quem? Que são os judeus que queriam condená-la de prostituição ou de adultério, o filho dela, com a graça de Deus, defendeu a mãe, dizendo: sou servo de Deus, o qual me concedeu o livro e me designou um profeta. Ok? Eu sou servo para saberem que ela não adulterou, não cometeu nenhum adultério. E Maria foi inibida do pecado que estava sendo acusada. Muito claro. Ok? E se deixares assim como está na Bíblia, o Alcorão, na Bíblia está. Se colocar, vamos colocar os dois textos. Colocamos assim, a Maria que está com José, né? E ela é noiva de José. E a Maria aparece com um menino. Vamos dizer assim, coloco assim essa questão. Sua filha vai fazer o noivado, não sei qual que é, depois aparece, né? Com um bebê. O que você diria? Que aqueles homens, ela teve contato com o quê? Com o homem. E engravidou. Em algum momento, sem querer interromper, em algum momento a Bíblia afirma que um anjo falou com José, falou também com Maria sobre a primeira coisa, sobre Cristo. Só a primeira coisa. Em 30 segundos para passarmos para o pastor. Sim, a palavra estava com ele ali que me chamou. Sim, só 30 segundos. Sim, a palavra estava com ele. Se for sim, para continuar, eu vou continuar. Então, quando José, a figura de José, biblicamente, que está lá na Bíblia, é uma figura que a igreja colocou lá. Historicamente, é outra coisa. Em 30 segundos. Obrigado, Sheikh Nur. Pastor Flávio, dando continuidade ao seu feito de pensamento, tendo em conta a explicação de Sheikh e insiste com a explicação de que Jesus... Na verdade, hoje podemos compreender que a explicação acerca de Jesus, de Islão, é que é mais filme de Marvel do que exatamente a questão de morte de quem? De Jesus Cristo. Estás a entender? Né? É inconcebível, não é? É inconcebível. Eu vou trazer, no meio dos judeus, isso aí, Jesus não foi o primeiro. As histórias, não, deixa as eu falar. crenças, Deixa eu falar. Deixa, agora vou lhe explicar. Não, espera. Não queria te interromper, mas... Sim, pastor, dando continuidade. O que está a acontecer é que aqui temos uma história, temos algo que, na verdade, não se compreende a nível do próprio Islã. Mas existem muitas coisas de contradição dentro deste livro. Como é o caso do dia da ressurreição, não é? Do dia da ressurreição. Quando você lê a surata número 6, não é? A surata número 6, verso 146, você encontra o seguinte. Eu vou ler aqui. Diz ainda: como poderia eu adorar outro Senhor que não fosse Deus, uma vez que Ele é o único de todas as coisas? Nenhuma alma receberá outra recompensa que não for a merecida, e nenhum pecador arcará com as culpas alheias. Então, sereis retornados a vosso Senhor, o qual vos inteirará de vossas divergências. Esta é a palavra que aparece na surata 17, 15, surata 35, 18, surata 39, 7,
Surata 58, 38, não é? Mostrando que em nenhum momento os pecados de alguém poderiam passar para uma outra pessoa, não é? Ok, a Bíblia Sagrada nos apresenta claramente que os pecados de um homem só podem passar para quem? Para Jesus, aquele que morreu por nós na cruz como substituto de todos os nossos pecados. A Surata diz aqui. Só que uma coisa interessante, aparece uma contradição no mesmo livro, não é? No mesmo livro. Onde, na Surata 16, 22 a 25, não é? Mostra que os pecados dos muçulmanos serão transferidos para quem? Para os judeus e cristãos. Quando você lê aqui, diz, nenhum pecador arcará com as culpas alheias. Mas acontece que os pecados dos muçulmanos vão passar para quê? Vão passar... Está escrito aí mesmo isso? Eu posso ler? Sim, lê. Exatamente. Eu vou, para além de ler as suratas, vou ler os hadites. Não é? Eu hei de ler os hadites. Está escrito aqui. Por exemplo, Sahih Muslim é um hadito forte, é chamado de hadito forte. Diz o seguinte: Abu Musa informou que o mensageiro de Allah disse: quando chegar o dia da ressurreição, Allah entregará a todos os muçulmanos um judeu ou um cristão e dirá: esse é o seu resgate do fogo do inferno. Ou para o outro, será resgatado, cada muçulmano será resgatado por um judeu ou por um cristão. Ao continuar a ler, no Sahih Muslim 6666, diz o seguinte: o apóstolo de Allah diz: nenhum muçulmano morrerá, mas Deus, ou Allah, admitirá em seu lugar um judeu ou cristão no fogo do inferno. É necessário entender que aqui se disse que nenhum pecador teria os pecados de quem? De outra pessoa. Mas o que acontece aqui é que está claro nos hadites mais fortes de muçulmanos, os hadites fortes, que na verdade os cristãos e os judeus vão carregar os pecados no dia de quê? Da ressurreição. Mas aqui a discrepância é que quando se fala da ressurreição, estamos a falar exatamente daquilo que vem de Cristo, não é? E a Bíblia nos apresenta que ninguém morrerá por pecados dos outros. E acontece também aqui na Surata 6. O que acontece aqui, chefe Massango e todos que nos escutam? Quem é que carrega pecados dos outros? São os judeus e cristãos ou é Jesus? Jesus. Quem carrega? Mas parece que nós, cristãos e judeus, carregaremos os pecados de quê? Dos muçulmanos. O Alcorão diz isso e os hadites mais fortes dizem isso. Olha, quando você estuda, quando você lê o hadith o hadith forte de Al-Bukhari 32, 86, diz o seguinte: no dia da ressurreição, não é? No dia da ressurreição das pessoas, que é o tal julgamento, o que vai acontecer é que o povo de Deus estará em três classes. Ou o povo de Allah, a nação de Allah estará em três classes. Aquela classe que vai entrar no paraíso sem ter que apresentar as suas obras. Portanto, existe outra classe que vai entrar no paraíso, mas depois de apresentar algumas ações leves. Mas vai acontecer que o terceiro grupo estará carregado de muitos pecados, de montes de pecados. Então Allah vai perguntar aos anjos: quem são esses? Então os anjos vão responder: esses são teus escravos, ou Allah. Ele então vai dizer: descarreguem os pecados, os montes de pecados, e entreguem aos judeus e cristãos para que eles sejam queimados. Esses hadites são hadites fortes.
Se um muçulmano nega esses aditos, é considerado não muçulmano. Porque esses são aditos mais fortes. Os aditos sahih. Está a entender? Agora, então, existe uma discrepância neste livro, existe uma confusão terrível dentro deste livro. Está a entender? Onde eles falam da ressurreição, mas esta ressurreição vem em quem? E quando nós lemos, vamos descobrir que só Jesus é que pode realmente trazer o poder da ressurreição. E ele é que pode carregar os nossos pecados. Aliás, Muhammad foi aconselhado a pedir perdão. E parece que Muhammad, de 20 em 20 minutos, pedia perdão a Deus. Por quê? Por quê? Quem é que deve arcar com os pecados da humanidade? A divindade. Ele pedia perdão a quê? A Deus. E nós que reconhecemos que Jesus Cristo é homem 100%, é Deus 100%, acreditamos que ele... É Deus 100%? Temos na Bíblia, está claro. Pastor Flávio. Né? E continuando... Pastor, em 30 segundos para passarmos para o Sheikh, quanto à questão do adultério que o Sheikh levantou, como é que olha para isso? O que a Bíblia nos ensina em torno disso? Amigos, o que é adultério? O que é adultério? Adultério é realmente junção de um homem e uma mulher fora do casamento. Isso é adultério. A Bíblia está clara nisso. Né? Poderias colocar um outro tema, eu vou debater aqui com o meu amigo Sheikh Nur sobre o adultério. Vamos falar acerca desse assunto no outro dia. Mas na verdade a Bíblia Sagrada, assim como o Alcorão, mostra que o anjo foi ter com Maria. Maria, vais ter quer dizer, você vai ter coisa, vai conceber, não é? E o filho que você vai conceber é um filho sagrado. E o Alcorão fala aqui, quando você lê Surata 19, apresenta isso, que é uma pessoa sem pecado. Então, e outra coisa, chefe Massam, como é que Jesus sem pecado vai morrer, sendo que o pecado é realmente o salário, ou para outra, a morte é o salário do pecado? Como é que ele vai morrer? Qual é a possibilidade de ele vir a morrer? Uma pessoa que nunca pecou. Obrigado, pastor Flávio. Passo agora para o Sheikh Nur. Sheikh, em algum momento, numa primeira fase, pode comentar em torno dos comentários levantados pelo pastor Flávio. Vamos voltar ao pastor Flávio. Para terminar. Não, pastor, vamos passar para o Sheikh. Muhammad é um profeta falso, porque ele não sabia o que dizia. Obrigado. Obrigado, pastor. E é interessante que nós, cristãos, temos que ensinar o que o Alcorão fala para os muçulmanos. É triste isso, pastor. Está claro aqui. Obrigado, pastor Flávio. Sheikh Nur, em algum momento afirmou que Jesus ainda está vivo. Jesus está vivo ou Jesus morreu, ressuscitou? Qual é o estágio atual de Cristo Jesus? A primeira coisa, para não sairmos do tema, começarmos a falar de Muhammad, dessas todas as coisas aí que estão que foi levantada aqui, nós estamos a falar da ressurreição de Jesus. Mas seja como for, eu não estou a falar por uma forma doutrinária. E queria que também aquele que nos acompanha lá não colocasse esse assunto de uma forma doutrinária. Eu não preciso de seguir golpes baixos, não sei o que, porque eu tenho muita fonte dos acadêmicos cristãos. Então não preciso de falar de padres, não preciso de falar de pastores que jogam na guerra, não preciso de falar disso, porque eu estou cheio de fonte para trazer de informação, não preciso fazer jogo baixo. Então eu preciso de debater as fontes. Eu gostaria que as pessoas debatessem as minhas fontes e refutassem as minhas fontes, aquilo que eu trago que tem a ver com a mesma coisa, com o mesmo assunto, sem precisar de entrar no Muhammad e não sei o que. Aquilo que é a figura de Muhammad, ela não precisa de alguém aqui. Ele tem a sua obra, tem o seu caminho e tem a sua comunidade aí. Todos conseguem ver. De uma forma bem rápida. Muhammad é verdadeiro ou falso? É verdadeiro. É verdadeiro. É verdadeiro. Agora, a questão é, para você saber se é falso ou verdadeiro, eu colocaria você, qual é o país, qual é o lugar que você vê, né? Para além dos muçulmanos hoje, pelo menos, o país com maior imoralidade,
com maior tudo turbulência. Qual é? Se Muhammad fosse falso assim, você vai nos países árabes com 50 mil dólares, não há ladroagem, não há prostituição, não há mulher nua, não há crianças grávidas de qualquer maneira. A lei funciona. A lei que está lá, não é democracia, é a lei do Alcorão. Como é que ele consegue trazer uma lei falsa? Trazer tribunais funcionarem através do Alcorão. Trazer um Estado funcionar através do Alcorão. E nos países onde reina o cristianismo? Onde não tem. Todos eles estão a seguir atrás da democracia. A igreja foi tirada desse poder por causa de máfia. A igreja tinha autoridade, o poder. Por cada máfia que a Bíblia, coisas foram feitas lá. Então foi-lhes tirado esse poder. Se Muhammad fosse não sei o quê, fácil assim, teria aparecido 50 mil, 30 mil. Como é que ele conseguiu trazer uma nação toda árabe? Onde Jesus estava? Por que lá não tem cristão? É Belém, Palestina. Por que aqui seguiram Muhammad? Vai no Egito, onde Moisés passou. Por que lá se segue Muhammad ainda? Por que toda parte que está lá escrita, Antioquia, onde? Por que lá todos estão a seguir ele? Por que o cristianismo aqui, se fosse verdadeiro, por que seria seguido na Europa e não na Ásia? Seria melhor, né? Lá onde o berço de Jesus, né? Seria lá onde o cristianismo tinha que florescer. Mas por que está a florescer o cristianismo? Onde? Na Inglaterra, em Portugal. São países católicos, Brasil, países lá não tem porquê. Porque não tem igrejas lá que mostram isso. Então, se fosse falso, então partiria de lá onde Jesus nasceu. As pessoas não iam seguir. Mas o que eu estou a dizer é que os frutos as pessoas vêem. Os ensinamentos as pessoas vêem. Então, indo ao outro ponto, sobre o estágio atual de Cristo Jesus. O estágio atual de Cristo Jesus hoje, ele está com Deus. Ele está com Deus. O povo, vamos lá colocar, eu não queria entrar lá na história, vamos lá colocar, por favor, me escuta bem, por favor. O povo judeu, meu caro, ele estava sendo dominado pela Roma, o povo judeu. Isso aí você tem que saber. Da forma como o povo moçambicano estava sendo colonizado pelo português, ok? Pelo Estado português. A luta do povo judeu para a sua liberdade foi grande. E Jesus, quando aparece no meio dos judeus, ele trouxe uma mensagem da reconciliação, em que levava o povo judeu para aquilo que era as suas escrituras, levando a eles, o povo judeu, a pensar naquilo que era o vínculo de Deus com o povo judeu, a promessa de Deus para o povo judeu. Naquela altura, historicamente, o povo judeu pensava no poder, reclamava do imposto, queria, não sei, estava virado para o materialismo. Queriam levar o Jesus para como ser líder da rebelião do povo judeu contra a Roma. Jesus esquivou, o que significa não era a missão dele levar o povo judeu para fazer essa rebelião. Quando o povo judeu descobre que Jesus não quer satisfazer a sua vontade, quando eles viram que ele tinha fama, tinha aquele todo público que lhe seguia, então eles, se Jesus não está conosco sendo judeu, então vamos colocar o império judeu, o imperador judeu, ou o Estado judeu contra Jesus. E qual é a forma? Que ele diz que é dono, que é rei. Por que não disse que ele diz que é profeta? Não, que ele é rei. Aí o Estado se sente ameaçado. Quem é esse rei mais do que César? Então é aí onde se faz essa conspiração. Por isso o Alcorão está a dizer o seguinte: quando Jesus descobre a incredulidade do seu povo, a traição do seu povo, reuniu o seu povo e disse: quem de vós está pronto para ajudar a mim, estar comigo pela causa de Deus? Eles disseram, os seus discípulos, Nahnu Ansarullah, nós iremos te ajudar pela causa de Deus, não do império. Ok? Os seus discípulos estavam na causa de Deus, ok?
E a partir daí os judeus, quando fazem essa traição, Jesus é levado por Deus, é tirado do estado, daqui da terra, com Deus, ok? A traição deles contra Jesus não caiu. Então, a partir daqui, a história vem até aqui. A partir daqui, a igreja, outros, como você sabe, existia a igreja da Antioquia, existia a igreja da Alexandria. Essas eram asiáticas. Antioquia era a Síria e Alexandria era o Egito. Esses aqui não queriam Jesus, um homem de Deus, como ele está a dizer, 100% Deus. Nunca aconteceu isso. Como você foi doutrinado pela igreja. Quem te doutrinou você a pensar que Jesus é Deus? É a igreja romana. Por que ler a história dos concílios? A história dos concílios tinha que definir a divindade ou a natureza de Jesus. Ou ela era divina ou era humana. Alguns evangelhos no primitivos do primeiro século, que a igreja romana foi depois refutar, por quê? Porque não iam conforme a sua doutrina, chamaram evangelhos rejeitados. Esses evangelhos rejeitados colocam a Jesus como um homem. Eu vou fazer uma leitura aqui, para você me acompanhar, por favor. Essa leitura está na Enciclopédia Romana, ou por outra, Enciclopédia da Igreja Romana Apostólica. Leia comigo essa enciclopédia, muito antiga, está a dizer assim: os primeiros 4 livros históricos do Novo Testamento são fornecidos com títulos hoje, como Mateus, Lucas, Marcos, que remontam serem antigos, não têm nome dos seus respectivos autores, porque eram, no princípio, os evangelhos que ele falou eram anônimos. Existiam evangelhos anônimos. As pessoas não tinham Marcos, Lucas, Mateus, no princípio. Isso quem está a dizer é a Enciclopédia Romana. Não sou eu, muçulmano. Por favor, leia. Não acredita em mim, mas lê você mesmo. Está a dizer, portanto, pode-se inferir que eles foram prefixados às narrativas evangélicas já na primeira parte do mesmo século, 4º século. Vamos continuar. Já que, no entanto, eles não remontam no primeiro século da era cristã. Esse Marcos, Lucas, Mateus, sei lá, não são escritos no primeiro século. Por favor. 30 segundos. 30 segundos. O que eu quero te dizer, meu caro, a história da ressurreição ou a crença da ressurreição, ele está a falar do coisa, eu não quero entrar nas contradições que existem lá na Bíblia com outros livros, né? Mas tens que acreditar uma coisa. A questão da ressurreição, eu estou-lhe a pedir, você cristão, eu acredito em ti, faça um texto contextual, faz uma leitura crítica. Quando vê 1 Coríntios 15, por exemplo, Paulo a falar que ele leu, apareceu para os 12, depois de Cefás. Lá os evangelhos, os sinóticos, Marcos, Lucas, apareceu para os 11, os 12. Por quê? O Judas Iscariote, logo conforme a história, ele vai se logo enforcar. Depois do quê? Quando Jesus é condenado, Judas não viu. Matias, que vem substituir Judas, ele vem depois da ascensão de Jesus, conforme. Quando você encontra Paulo, que nós podemos datar as epístolas paulinas lá para o século, vamos lá, depois dos 70, podemos colocar lá. Porque Paulo entra na crucificação de Jesus quando ele diz: se Jesus não ressuscitou dos mortos, então é vã a nossa fé. A nossa fé cristã, que vocês hoje colocam, ela deve ser baseada na ressurreição. A igreja porque se vocês rasgam a ressurreição, o que é o cristianismo? Acabou. Só Jesus, meu Salvador, morreu na cruz pelos nossos pecados. Só é até aí. Se vocês rasgam a história, a narrativa da ressurreição, que é controversa, acabou. Por isso Paulo estava a dizer, para terminar,
Se os mortos, quando ele foi indagado, a questão da ressurreição, se os mortos não ressuscitam hoje, então Jesus não ressuscitou. O que significa, se você não vê morto a ressuscitar hoje, então como que você acredita que aquele ressuscitou? Depois devemos de trazer... Obrigado, Sheikh Nur. Obrigado, Sheikh Nur. Obrigado, Sheikh. Passo agora para o pastor Flávio Chilum. Pastor, o Sheikh levantou aqui vários pontos. É o momento de comentar em torno dos pontos levantados. Primeiro, queria dizer que Mateus, Marcos, Lucas, esses foram testemunhas oculares de Jesus. Eram chamados discípulos de Jesus e foram testemunhas oculares de Jesus. Então não temos como negar, não temos como saltar que eles tenham sido colocados, ou os seus evangelhos tenham sido escritos no primeiro século. Estás a entender? A tal enciclopédia é uma fantochada. Pode ter sido escrita, mas é um ponto em que não tem nada a ver com a veracidade do cristianismo. Pode levar essa enciclopédia, queimar essas páginas, não presta para nada. Porque não é verdade. Eram testemunhas oculares de Cristo no primeiro século e os seus evangelhos, quando você olha a sua datação, está lá no primeiro século. Então, por favor, Sheikh Nur, aquela parte não apresenta mais na televisão. Não, a primeira coisa que eu queria lhe perguntar, quem escreveu no primeiro século? Deixa eu falar. Okay. Deixa eu falar. O que está a acontecer é que... Não, o Sheikh não pode apresentar aquela... Não, aquilo é um ponto televisivo, não pode apresentar. Ele estará a cometer um gafe histórico e um gafe teológico. Não se entende? Agora, o que está a acontecer aqui, quando se fala do cristianismo, não é? Estamos a falar exatamente de uma religião que é fundada por próprio Cristo, ou por outro. Nós não podemos negar as palavras de Paulo ao dizer que se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa adoração. Ele está certo. A pergunta é, estamos a adorar para quê? Essa é a pergunta. Qual é o ponto fulcral da nossa adoração? Qual é a nossa esperança? Se nós não esperamos ressuscitar para uma vida por vir, qual é a esperança do cristianismo? Não é? Se o islamismo fala da ressurreição, não é? Se o islamismo fala da ressurreição para quê? Não se entende? Fala da ressurreição para quê? Na verdade, o ponto fulcral da nossa adoração é mesmo saber que um dia ressuscitaremos. Estamos num mundo sofredor, estamos num mundo de pânico, estamos num mundo de morte. Cada dia que passa, você recebe notícias estranhas. E na verdade a nossa única esperança, a bendita esperança da humanidade, é a chegada de Cristo, não é? Que vai ressuscitar aqueles que morreram em Cristo. Aqueles que morreram seguindo os seus mandamentos. Esta é a bendita esperança da humanidade. Porque se o ser humano que vive sem aguardar a esperança, ou sem aguardar a ressurreição que vem de Cristo, meu amigo Massango e meu amigo Sheikh Nur, estamos a viver em vão. Teria sido bom se não tivéssemos nascido, se não aguardamos a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, na verdade, quando nós lemos o Alcorão, no capítulo 5, Alcorão 5, Surata 5, 47, nos diz o seguinte: que os adeptos do Evangelho julguem segundo o que Deus nele revelou. Porque aqueles que não julgarem conforme o que Deus revelou serão depravados ou reprovados. O que está a acontecer aqui, de acordo com a inspiração que Allah teve, chama a atenção aos adeptos do Evangelho para julgar o Alcorão por meio de quê? Do Evangelho. Aquele que não fazer segundo essa palavra será depravado, reprovado. O que está a acontecer aqui? Estamos a ser convidados pelo Maomé, não é? A julgar o Alcorão partindo de quê? Dos Evangelhos. Isto é,
Esta ordem que nós julguemos o Islã pelo Evangelho diz que claramente que os cristãos só podem julgar o Evangelho pelo fato ou por outra. Só podem julgar o Alcorão pelos Evangelhos, pelo fato dos Evangelhos serem confiáveis. Só isso. Agora, se o Alcorão assume que a Bíblia é perfeita e não foi corrompida, e que é inspirada, incorruptível e autoritativa palavra de Deus, assim os cristãos podem concluir que o Islã é falso, pois contradiz com o Evangelho. Então, o Alcorão assume que a Bíblia é um livro sagrado, 5:47. genuíno, é um livro inspirado 5:47. Você vai apanhar Sheikh Nur a dizer que esta é uma ideia dos romanos, é uma ideia de... Essas fintas vão aparecer. Não se entende? Mas, na verdade, precisamos compreender de forma clara que o próprio Alcorão defende a Bíblia Sagrada. E os adeptos deste livro deverão julgar o Alcorão a partir da Bíblia. Então, se existe uma contradição entre a Bíblia e a Bíblia, escuta, o que é que diz a Bíblia? Escuta. Pastor, só um minuto. O Alcorão, ao defender a Bíblia Sagrada sendo um livro verdadeiro, significa que está a evangelizar para os muçulmanos irem pertencer ao cristianismo. Parece que a sua pergunta pode ser a sua resposta. Quer dizer, o que está a acontecer é que os muçulmanos foram deixados com um livro incoerente, mas dentro da sua incoerência convida os próprios muçulmanos a respeitarem a Bíblia Sagrada. Não se entende? E o que é que diz a Bíblia Sagrada? Jesus Cristo morreu, é o Salvador da humanidade. É isso que diz a Bíblia Sagrada. E não só, nós podemos ler alguns versículos como... Em 30 segundos, por favor. Sim, alguns versículos como: Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Romanos 4:25. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que moréssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Primeira Epístola de Pedro 2, verso 24. O Alcorão afirma a veracidade da Bíblia. Obrigado, pastor Flávio. Afirma a veracidade da Bíblia. Sheikh Nur, comentários? Em 30 segundos também, olhando para o tema de hoje, a ressurreição de Jesus. Últimas considerações. Como comentário, a primeira coisa tem que dizer uma coisa. Antes de nenhuma escritura, existia um evangelho chamado Evangelho de Priene, 9 anos antes de Jesus. E anunciava a vinda ou o nascimento de filho de Deus que chamava-se Augusto César. Evangelho de Lucas todo copia o Evangelho de Priene. Evangelho de Priene é romano. Ponto final. Evangelho de Priene anuncia a vinda de Augusto César. Nascimento como filho de Deus, aquela coisa toda. Evangelho de Priene. Priene. Evangelho romano. Que anuncia a vinda do nascimento de Augusto César. 2. O Alcorão fala dos adeptos do livro, judeus e cristãos, e fala do Evangelho. Evangelho que existia na época e que existe hoje. O Alcorão, em momento algum, falou de algo que tem a ver com Bíblia. Falou sobre evangelhos. E esses evangelhos eram muitos que circulavam. Alguns foram aceitos pelo Império Romano, outros foram rejeitados pelo Império Romano, que os estudiosos cristãos desconhecem. Eu posso dar aqui nomes de evangelhos que circularam muito tempo, né? Que tudo isso fazia parte da escritura. Deixa-me terminar. A última coisa que eu queria lhe dizer, o primeiro cânon que existiu na cidade de Evening. Foi conhecido como a cidade de Evening, que foi autorizado para o Antigo Testamento. Foi liderado por Yushan ibn Zekai. Foi um judeu. Primeiro cânon. Aconteceu em que ano? Depois de Jesus, no ano 102. Desses anos aí. Vamos lá colocar uma coisa. Como é que estamos a dizer agora que esses livros já existiam? Se o primeiro cânon que existiu na cidade de Jamnia
foi para o Antigo Testamento dos judeus. Então, o que significa aqui? O que existia aí? Lucas, Mateus, Marcos? Não existia. Então, esse livro que conhece hoje como Bíblia, ele nasce de uma coisa que chama-se Codex e Papiro. 30 segundos. Papiros e Codex. Começaram a surgir papiros, aquilo que eu já mostrei aqui, o que é papiro e o que é Codex. Papiro Vaticano, papiro Alexandrio, são papiros que surgiram no quarto século. E esses papiros é que fazem a junção dos, os códexes fazem junção dos papiros e que faz a Bíblia. A Bíblia vai surgir mais tarde, depois de um conselho. E nesse conselho existiam maningue livros. Então, não se chamava Bíblia, antes chamava-se Vetus Latina, antes chamava-se Vulgata. Então, a Bíblia que você tem hoje, ela é revista corrigida, ela é revista atualizada. Você tem 4.000 Bíblias, todas elas diferentes. Então, se o Alcorão está a falar da Bíblia, então me fala você que está a me assistir, e o pastor aqui também me fala, em qual das Bíblias o Alcorão está a falar, se nela o termo Bíblia é um termo novo que não existia. Obrigado, Sheikh Nur. Sheikh Nur, em 30 segundos, beijo, abraço, 30 segundos, por favor, 30 segundos. Beijos e abraços para todos aqueles que gostam de estudos acadêmicos. Muito obrigado. Obrigado, Sheikh Nur. Pastor Flávio. Eu queria dizer o seguinte. Tem 2 minutos, por favor, colocando as o livro de Lucas, o livro de Lucas é datado entre o ano 57 a 63, depois de Cristo. O livro de Mateus por volta do ano 70. O livro de Marcos também por volta do ano 70. Na verdade, esses livros foram escritos no primeiro século. Está entendendo? Foram escritos no primeiro século. Agora, eu não sei quais são essas fontes fidedignas, né, reconhecidas por que trazem esses livros, que na verdade, se Jesus Cristo viveu aqui no primeiro século e ele tinha discípulos ainda no primeiro século. Discípulos que eram camponeses e pescadores que não sabiam ler e escrever. Tudo bem, isso não é nenhum problema. Mas eles tinham seus escribas. Era todo na oralidade. Tudo falava-se pela boca. Eles tinham seus escritores. Jesus não mesmo o próprio Muhammad tinha problemas na escritura. E ele tinha o quê? Pessoas que escreviam. Sim. Então, não minta para a datação dos livros da Bíblia. Não minta. Vocês entendem? Esse livrinho aqui é que aparece aqui depois, 6 séculos depois de Cristo. Esse aqui. Qual? Quer dizer, ou por outra, estamos a falar do profeta, é que aparece 6 séculos depois de Cristo. Eu não preciso menosprezar a nada, eu preciso trazer agora, o que está a acontecer aqui, Sheikh Nuro, você está à procura... Não estou à procura. Espera, meu irmão. Vamos gerir nosso tempo, por favor. Você está à procura de dar valor, na verdade, a este livro. Qual? O Alcorão. Eu te cheguei a dizer isso? Não, mas na verdade estamos a falar da ressurreição de Cristo. Estamos a falar exatamente, estamos a contrastar o que a Bíblia fala e o que o Alcorão fala. O nosso tema de hoje é a ressurreição de Jesus em 30 segundos. Últimas considerações. Jesus disse, eu sou a vida, o caminho, a vida e a ressurreição. Então precisamos seguir a verdade que é Jesus, não é? A Bíblia está clara, amigo, estude a palavra de Deus. Deixa de ficções, não é? Deixa de imaginações, leia a palavra de Deus, e você que vai crescer, não é? Se possível, procure também ler um pouco o Alcorão para entender as grandes discrepâncias que este livro tem, e você vai entender que ao ler o Alcorão, você vai encontrar Jesus patente lá, e que é Jesus patente que é mostrado aos muçulmanos e que eles não entendem. Agora, eu gostaria, né, beijos e abraços, não é, a todos meus irmãos muçulmanos que leem o Alcorão e apanham Jesus a acreditarem no Jesus, que ele é que leva os nossos pecados. Os vossos pecados, meus amigos muçulmanos, não vão cair sobre judeus e cristãos. Devem cair em Jesus, aquele que derramou o sangue na cruz para a salvação dos cristãos e judeus, até dos muçulmanos que negam o próprio Jesus. Obrigado, pastor Flávio Chilundo, obrigado, Sheikh Nur, obrigado a todos só queria deixar uma palavra. Sheikh, já não temos tempo. Só uma coisa, só para dizer uma coisa aqui.
os próprios judeus até hoje não acreditam em Jesus. Só para eles saberem isso, que os judeus que são raça de Jesus não acreditam na Bíblia e nem acreditam no Jesus. Obrigado, Sheikh Nour. Só para ficar claro. Pastor Flávio Chilunda, todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook. A não perder logo a seguir o programa Show do Fred com PCA, Fred Josias. E nós voltaremos amanhã às 14h30 para mais um diálogo na TTV. Que Deus abençoe.